Bem, aos pouquinhos, um ou outro vai entrando aqui no nosso encontro. Você que vai entrando, fique à vontade. Amigos, deixa eu só dar uma instrução aqui. Se você percebeu aí no seu... Isso, já coloquei aqui, Lauro. Se você percebeu, aqui no nosso aplicativo, você tem uma mãozinha aqui. Se em algum momento você quiser participar, fazer uma pergunta, uma contribuição, né? A ideia aqui é um bate-papo, né? Uma conversa. Então, se você quiser participar, fique à vontade. Só levanta a mãozinha ali, que daí a gente organiza aqui. Eu sei quem quer participar e aí eu já libero para você poder participar também, tá? A ideia é que a gente tenha aqui uma conversa, um bate-papo, e talvez você possa estar ouvindo aí e tenha um insight, alguma questão que você gostaria de contribuir, e a sua contribuição vai ser válida para os outros que estarão assistindo também, tá bom? Muito bem. Eu vou abrir aqui já a minha apresentação. Deixa eu só... Deixa eu só compartilhar então aqui a tela. Vocês conseguem visualizar bem aí? Sim. Todo mundo visualizando? Ok, muito bem. Amigos, eu gostaria de, antes de mais nada, então, nós vamos hoje trabalhar um tema que, para mim, é fundamental, e enquanto eu estava preparando essa aula, Deus foi falando profundamente ao meu coração, e esse é um assunto que aquece o meu coração, e eu quero falar antes um pouquinho sobre mim, para que você possa me conhecer, aqueles que ainda não me conhecem, tá? Essa aqui é a minha família, esse aqui é o meu bem mais precioso, o bem mais precioso que eu tenho nessa terra, tá? Aqui está a minha esposa, Ilza, a Bianca, minha filha de 16 anos, e o meu filho Luca, de 11 anos, tá? Essa aqui é a minha família, sou casado há 19 anos com a Nilza, temos 2 lindos filhos e temos a alegria de partilhar a vida um com o outro. Ela não está aparecendo, mas ela está aqui do meu lado, sempre do meu lado, a minha parceira, e eu louvo a Deus pela vida dela, e ela é o motivo pelo qual eu estou aqui, para aprender mais e ser um homem melhor para ela, a minha esposa, bom? E para os meus filhos também. Eu quero fazer também aqui uma pequena apresentação. Então, para quem não me conhece, né, esse nome estranho aqui, para quem ainda não tinha ouvido falar, né, meu nome é Atilibre, eu sou sul-mato-grossense, morei muitos anos e nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas já rodei esse Brasil e parei aqui no Rio Grande do Sul, e aqui já estamos há mais de 10 anos, há mais de quase 15 anos, na verdade, morando aqui no Rio Grande do Sul, moro na região de Taquara, aqui próximo à região metropolitana de Porto Alegre, moro num sítio e tenho a alegria de poder estar numa região que, apesar do frio, é uma região muito bonita, né? Próximo a Gramado, Canela. Muita gente conhece Gramado e Canela, né? Mas aqui eu moro próximo a São Francisco de Paula, uma região muito bonita também, região de serra. Eu sou formado em contabilidade, pós-graduado em controladoria, mas a minha paixão está aqui, né? Eu sou um terapeuta cristão, com foco em homens, sou um mentor de homens, trabalho com esse projeto de mentoria de homens e sou criador do programa Jornada do Valente, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, quem sou eu, né? E aquilo que eu tenho realizado aqui. Como eu disse, eu sei que eu tenho aqui alguns amigos, pessoas que compartilham da mesma fé, pessoas que congregam comigo na minha igreja, mas eu sei que há alguns aqui que não me conhecem, né? E por isso estou aqui me apresentando para vocês.
E agora, eu gostaria de entrar no nosso tema de hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os pilares do sacerdócio, alicerces para uma vida de propósito. Como eu disse para vocês, enquanto eu estudava esse tema, enquanto eu preparava essa aula, Deus foi falando profundamente ao meu coração. E eu me senti muito tocado por aquilo que Deus falou ao meu coração. Então, o que eu estou trazendo para vocês, na verdade, é fruto de um estudo pessoal, tá? Eu, na verdade, todos os meus estudos, os estudos que eu apresento, são frutos de são estudos de comunhão pessoal. Então, aquilo que Deus fala ao meu coração nos meus momentos de devocional, e eu procuro estudar a palavra de Deus com esse foco, né? O foco nos homens. Então, eu tenho tido essa alegria de poder estudar e partilhar conhecimento para homens, tá? Meu amigo Ezequiel acabou de entrar, meu grande amigo Ezequiel, meu parceiro. Que bom que você está aqui, amigão. Obrigado pela sua presença. Muito bem. Quero que você olhe atentamente para essa imagem. Essa é a imagem de uma família, né? Uma família feliz, uma família que provavelmente está lá entre o mês de dezembro e janeiro, né? Saindo de férias, os filhos já passaram de ano, né? Eles organizaram uma viagem, vão passear, não sei se vão para a praia, vão para um hotel, para algum lugar, e essa família está dentro do carro e todos estão felizes. O marido está ali sentado, a esposa organizando, as crianças atrás, todos animados, e eles começam essa viagem. E à medida em que eles começam essa viagem, né? E você que já viajou aí, você que já dirigiu longas distâncias, sabe que por vezes a gente vai cansando, né? Então passaram-se as horas, as crianças cansaram, começaram a dormir, a esposa começou a dormir também. E à medida em que todo mundo ia dormindo, você como homem dirigindo ali, eu quero que você agora se coloque no lugar dessa família. Você, né? Você é essa família, é a sua família. Atrás estão os teus filhos. A sua esposa está ao seu lado. E você, à medida em que você está dirigindo, né, conduzindo ali a sua família, você começa a sentir aquele sono. Sabe aquelas retas? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá assim quem já dirigiu no Mato Grosso sabe do que eu estou falando. Retas intermináveis. Eu não sei se aí em Brasília é assim, Cláudio, mas é assim também aí? Pois é. Então, são retas intermináveis, aquela reta que não acaba nunca, que você olha e aquilo não passa, e aí começa a bater o sono. E aquele sono, aquela vontade de dormir. E você olha para um lado, a mulher está virada com a boca aberta, dormindo, as crianças dormindo, e só você acordado, você começa a dar tapa no rosto e tentar fazer alguma coisa para acordar, mas aquilo fica incontrolável. E vai chegar um momento em que você não vai conseguir. Não consegue. E aí, você está ali dirigindo, mas o sono foi mais forte e o sono te venceu. E aí, infelizmente, você acaba dormindo ao volante. E quando você dorme no volante, você perde completamente a noção de espaço, de tempo. Você não sabe se você está indo reto para a direita, para a esquerda, você não tem controle das suas pernas, você não tem controle nenhum sobre o carro. E acontece que, à medida em que você vai dormindo, você vai virando esse volante, e esse volante começa, e agora o carro começa a sair da estrada, vai para o acostamento, chegando perto do guarda-reio,
E a sua esposa, agora desesperada, acorda, porque ela ouve o barulho, vê o carro se movendo, e ela dá um grito, e ela tenta pegar esse volante, tenta alinhar o carro, e é aquele desespero, e agora você acorda, e de repente você, no desespero, vira demais o volante, aperta no freio, o seu carro derrapa, as crianças começam a gritar, e aquele segundo, ou aqueles segundos que são intermináveis, são eternos. E quem já passou por um acidente sabe exatamente do que eu estou falando. Até ia perguntar aqui, alguém aqui já passou por algo parecido? Aqui? Não? Alguém? Se alguém já Eu, passou, já passou, Léo? aham, Sidney também? Fala aí, Léo. já saí da estrada, eu dormi. Só eu Dormiu? sozinho, né? Dormi e saí da estrada. Lauro É, também, Lauro? eu não dormi porque quando o sono começa a bater, eu paro e vou dormir. Durmo Você meia para, hora, durmo meia hora e aí a estrada continua. Aí, prudente. É isso aí. E aí, Lauro? Eu foi coisa rápida, mas não foi do sono. Mas o desequilíbrio do Fuca, né? Ele, devido à velocidade, ele capotou, ele desequilibrou, né? Derrapou, estava com um balanceamento mal, né? Roda lisa. Ele virou e eu rodei um monte de cabeça para baixo, só vi as faíscas do Nossa. asfalto, né? Do metal do asfalto, e bati contra o cordão, né? Lateral. O carro parou, eu saí do carro todo dolorido. Glória a Deus, Nossa. foi Mas assim, você não, estava sozinho, não, tinha mais um colega comigo. mais um colega. Mas Gente, mas foi tranquilo, né? Mas assim, mas voltando, falando por que, como foi feita a pergunta, e eu lembro que no momento que ele estava fazendo, rodopiando, sabe? Assim, rodando como se fosse um peão. E eu vendo as faíscas assim, nossa, eu lembro assim que parecia que aquele tempo não acabava nunca, sabe? parece Foi, eterno. Foi assustador, sabe? Eu fiquei apavorado. Quando eu saí do carro, eu saí todo dolorido pelas batidas que deu, sabe? Meu corpo tinha caco de vidro até dentro do bolso das calças. Tinha caco de É vidro. isso aí. Foi bem horrível. Gente, por que que eu tô colocando para vocês essa história? Porque eu quero que você entenda e essa aqui, na verdade, é uma analogia que eu estou fazendo, é para que você compreenda que nós estamos vivendo em uma geração onde milhares de famílias estão sendo conduzidas por homens que estão exatamente como esse da figura aqui, dormindo. Homens que estão dirigindo, conduzindo suas famílias, mas estão dormindo. E sabe o que é mais desesperador? É ver que há muitas mulheres que percebem que seus esposos estão dormindo, e eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Como terapeuta, eu tenho recebido muitas mulheres. E essas mulheres me procuram e elas dizem assim: Atilibre, eu não sei o que fazer com o meu marido. Eu não sei. Eu não sei por onde começar, eu só sei que eu tô cansada. Eu sei que eu tô exausta, porque ele não assume a função dele como homem. Ele traz a comida para a nossa mesa, ele paga os boletos, mas ele não assumiu o papel dele como líder, como sacerdote. Então, nós estamos vivendo nessa geração, uma geração de homens que não compreendem o que é ser um sacerdote. Não sabem, simplesmente não sabem. Então, são homens que estão dirigindo suas famílias exatamente dessa maneira, dormindo, sentados ao volante. Então, diante desse cenário, eu quero apresentar para vocês alguns sinais que demonstram que
um homem está dormindo ao volante enquanto dirige a sua família. Usando a analogia do sono aqui ao volante, eu vou fazer para vocês 4 perguntas. E essas perguntas, eu creio que elas são bem reveladoras, tá? Por exemplo, uma pergunta que a sua esposa, ela anda cansada, desgastada e sempre carrega peso demais em seus ombros? Olhe para sua esposa. Olhe para ela e responda francamente se hoje a mulher que está ao seu lado não é uma mulher cansada, desgastada, sobrecarregada, com peso excessivo nos seus ombros. No seu matrimônio, seu casamento, há direcionamento, há romance, há intimidade verdadeira? Perguntas, né? Para a nossa reflexão. Olha aqui mais uma pergunta. Os seus filhos, sejam jovens ou adultos, estão emocionalmente distantes de você? Espiritualmente apáticos em relação a Deus? Como estão os teus filhos? Mais uma pergunta. Agora respondendo, falando sobre você mesmo. A sua própria fé e condição espiritual estão fracas, medíocres? Então, à medida em que nós fazemos esses questionamentos e respondemos essas perguntas de forma afirmativa, à medida em que nós respondemos de forma afirmativa, nós chegamos à conclusão de que nós estamos falhando como homens e estamos dormindo ao volante. Dormindo ao volante. E talvez essa seja a maior tragédia da atualidade. Famílias que estão sendo dirigidas por homens que estão dormindo. E sabe o que é mais trágico? Essa semana eu conversava lá na minha classe de escola sabatina, eu estava passando a lição de escola sabatina e falando sobre o cego Bartimeu, e eu dizia para os meus alunos o seguinte, sabe, vocês já ouviram a frase que o pior cego é aquele que não quer ver? Já ouviram essa frase? Pior cego é aquele que não quer ver, né? Mas eu vou te dizer que tem um cego que é ainda pior. Sabe qual é? É aquele que não sabe que é cego. É aquele que não sabe que está cego. E você sabia que a Bíblia, ela descreve uma igreja, é uma descrição de uma igreja. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem a descrição de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. E sabe o que Jesus, ao escrever a carta a Laodiceia, porque é o próprio Jesus que escreve essa carta, sabe o que ele diz? Vocês não sabem que estão cegos. Não sabem. E essa é a tragédia. É estar cego e nem saber como salvar alguém da cegueira se a pessoa nem sabe que está cega, nem se apercebe. Compreende? Então, é um grande desafio trabalhar com homens, porque muitos homens hoje estão vivendo nessa condição, mas não reconhecem. E aí, quando eu lanço uma aula falando para homens, e eu vejo aqui que há 38 pessoas aqui dentro hoje, estão aqui para aprender, é porque você, de alguma forma, reconhece a necessidade de aprender, reconhece a necessidade de estudar. E aqui já é um passo, assim, você já deu um passo muito além dos demais, porque você já está aqui para aprender. Isso me deixa muito feliz, isso me dá esperança de saber que ainda há homens desejosos de aprender, de estudar, de se posicionarem e como sacerdotes em seus lares. Tá? Muito bem. Eu quero que você
eu quero que você preste atenção nesse momento. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu já vou dar o play aqui, só que eu quero só explicar esse vídeo. Esse vídeo é uma série de várias estatísticas relacionadas ao que acontece com jovens, crianças, que vivem em uma casa sem a presença de um homem, sem a presença de um pai. Eu quero que você compreenda o que esse vídeo quer dizer. E lá no final do vídeo, vocês vão assistir a uma entrevista, uma pequena entrevista, é um vídeo curto, tá? Uma pequena entrevista com um homem que abusava de crianças. E nessa entrevista ele vai dizer como ele fazia para abusar das crianças. Eu quero que você preste muita atenção, tá? Liga aí, se você puder aí, preste atenção, mas se você não tiver o áudio aqui, o importante é que você possa... Eu vou dar o play aqui e vou lendo para vocês, tá bom? 71% de adolescentes, 3% de suicídios de jovens são de lares sem pai. 85% das crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pais. 80% dos estupradores vêm de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono médio vêm de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pais. Meninos e meninas sem um pai têm 2 vezes mais chances de abandonar a escola, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para lidar com problemas emocionais. Não basta, simplesmente existir. Qualquer indivíduo pode gerar um filho, mas se requer um verdadeiro homem para ser um bom pai. Presta atenção, olha só. In children, yes, but more I also look at their families. If I thought the father was a threat, I would not approach the child. Vocês ouviram? Vocês viram esse pedófilo faz? O que ele fazia? Ele olhava para a família e a primeira coisa que ele olhava é para o pai. E se ele via que o pai era uma ameaça, ele não se aproximava da criança. Gente, nós nunca vivemos em uma geração onde ocorressem tantos abusos. Tantos abusos. Mas sabe o que é mais triste? É que a grande maioria dos abusos ocorrem dentro das próprias casas. Homens que deveriam estar protegendo estão abusando. Que triste, né? Essa é a nossa condição, é a condição da sociedade, né? Então veja, a sociedade atual, ela orienta meninos a permanecerem meninos o quanto puderem. Vocês já viram homens com barba, tá? Eu tô falando de homem com barba, homem que dirige carro, homem que coordena às vezes até uma empresa ou alguma coisa, mas quando você olha, você fala assim, nossa, isso aqui não é um homem, isso aqui é um menino, né? O camarada ainda joga videogame, né? Nós estamos vivendo numa geração de adultos que vivem de forma dependentes dos seus pais, são dependentes dos pais, né? Moram na casa dos pais, enfim, né? Então, a sociedade atual, né, ela, de forma desvirtuada, ela faz com que meninos permaneçam meninos o máximo de tempo possível. Por isso que você vai ver hoje aí homens de 30, 40 anos, que você olha e fala assim, isso aqui não é um homem, isso é um menino, certo? Essa é a condição atual da sociedade. Então, esses meninos, ao invés de
crescerem, se casarem e elevarem o nível da próxima geração, eles permanecem emocionalmente dependentes de suas mães, do entretenimento, da pornografia ou de videogames. Eles querem os privilégios e recompensas da masculinidade, mas não querem as responsabilidades e exigências morais. Gente, isso aqui é muito real. Nós estamos vivendo numa geração de meninos, homens meninos, homens que não cresceram. E esses homens que permanecem meninos, mas assumem famílias. E aí eu pergunto, como um menino vai conduzir uma casa? Como um menino vai conduzir um casamento? Vai educar filhos? E nós estamos vendo uma geração inteira se perdendo. Óbvio, eu estou generalizando aqui, mas a gente está vendo uma grande parte dessa geração se perdendo. Por quê? Porque meninos não se tornaram homens. E o processo natural é que um menino se torne um homem. Mas sabe o que acontece? Para um menino se tornar um homem, ele precisa de outro homem. E aí, a crise que nós estamos vivendo é uma crise de referência. Esses meninos não encontram referência, nem nas suas casas, nem nas igrejas. E aí, sabe quem se torna a referência desses meninos? Aí a referência é Felipe Neto, é Pablo Vittar, é Anitta, é Bolsonaro, é Lula. Gente, nós estamos vivendo numa crise de referência moral. E essa crise é porque muitos de nós deixamos de exercer o nosso papel como líderes, como homens, como sacerdotes. Então as nossas casas carecem dessa liderança. E, consequentemente, as nossas igrejas carecem dessa liderança. E aí, quando nós vemos jovens se afastando da fé, a gente vai culpar a igreja, a gente vai culpar o pastor, a gente vai culpar as organizações, a escola, o professor da escola sabatina, escola dominical, o que quer que seja. Nós vamos culpar essas pessoas. Mas nós deveríamos assumir e pagar esse boleto. Esse boleto é nosso. Essa conta é nossa. Essa responsabilidade é nossa, como homens. Essa é a consequência da ausência de um homem, de um líder. Tá? Agora eu quero que você veja o que tem acontecido com as meninas. Diferentemente dos meninos, que são mantidos como meninos o maior tempo possível, a sociedade hoje, ela tem forçado meninas a se tornarem mulheres muito antes de estarem prontas. Muito antes. Então essas meninas hoje são instruídas pelo mundo a agir de maneira superior aos homens, sempre que puderem. Elas não se vestem com modéstia, são agressivas, elas vivem constantemente buscando aceitação, atenção. E tudo isso são coisas que elas não receberam gratuitamente de um só homem em sua vida. Então, o amor e a aprovação é tudo que elas sempre quiseram. E aí nós vemos meninas a cada ano leiloando a sua inestimável virgindade por uma pizza, um cinema ou algumas gentilezas. Cada uma delas espera, ao estar nos braços de um menino viciado em pornografia e com hormônios em ebulição, preencher por alguns minutos a ferida obscura de amor que o seu pai, descompromissado, deixou em seu coração. Mas, com certeza, ela nunca preencherá esse vazio de outra forma. Então, essa é a condição das nossas meninas. Meninas que estão vivendo e por não terem
preenchido essa lacuna de amor que esse pai deveria preencher. Essa menina agora, ela cresce de forma descompromissada, buscando em outros homens preencher o vazio que deveria ser preenchido pelo amor desse pai. Mas nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós pagamos boas escolas para os nossos filhos, nós damos roupas, viagens, celulares, nós damos tudo o que eles precisam. Só não nos damos, né? Só não damos a nós mesmos. E aí a nossa ausência tem causado rachaduras terríveis, e aí nós temos visto meninas cada vez mais, de forma mais precoce, se expondo na internet, né? E aí hoje nós temos aí redes sociais que são alimentadas por meninas de 15, 14, 13, 16 anos, que estão desde muito cedo expondo os seus corpos para alimentar olhos pervertidos. E tudo que essa menina quer e tudo que ela deseja ali é o like. O que é o like? O que é a curtida? A curtida nada mais é do que o vazio. O vazio que ela deveria ter recebido, o que deveria ser preenchido pela presença de um pai. Mas como esse pai, ele é omisso, essa menina agora busca de outras formas, e de muitas formas, né, preencher esse vazio. E muitas chegam ao triste fato, né, ao triste fim, depois de se encontrarem grávidas de forma prematura. Se relacionam com muitos homens, né, acabam tendo filhos, se separam, esses filhos crescem sem a presença de um pai, muitos deles nem conhecem o pai, e é exatamente assim que nós estamos vivendo. E assim a nossa geração vai indo. Certo? E as nossas esposas? O que a sociedade tem dito para as nossas mulheres? A sociedade tem dito para que as nossas esposas não se submetam como esposas, né, para seus esposos. Não se submetam. Né? A sociedade considera os homens hoje como seres dispensáveis. A sociedade diz para as nossas mulheres que elas podem viver independentemente de nós. Né? E nós temos visto hoje a ideologia feminista, né? A ideologia feminista trabalhando para propagar essa ideia. Né? E aí, o que nós vemos? Mulheres, gente, presta atenção nessa frase aqui, tá? Mulheres sem um sacerdote em seu lar são completamente vulneráveis, cansadas e sobrecarregadas. Acumulam funções e acabam sucumbindo diante do peso de seus ombros, sobre seus ombros. Depressão, sentimento de profunda tristeza, mágoa e esgotamento mental, além de fracasso espiritual, são algumas das trágicas consequências. É exatamente isso que acontece. E a pergunta que não quer calar é: qual é a peça perdida desse quebra-cabeça? Meninos que não crescem, meninas feridas e vazias, esposas fracas, cansadas, exaustas, depressivas, pedindo ajuda. Adivinha qual é a peça do quebra-cabeça que está perdida aqui? Você sabe? A peça perdida do quebra-cabeça é um homem bíblico. É um homem de Deus. É um homem que exerce o seu papel como esposo, como pai e como um modelo de integridade, de honestidade e de hombridade para toda a sociedade. É isso que está faltando. É exatamente isso
que eu estou me propondo aqui, é essa bandeira que eu estou me propondo a levantar aqui. Quando eu iniciei esse processo de trabalhar com homens, já há alguns anos atrás, Deus começou, obviamente, falando ao meu coração como homem. E Deus começou a abrir os meus olhos para todas as falhas que eu estava cometendo na minha casa como homem. Eu estava falhando em muitos aspectos e Deus foi trabalhando no meu coração. E à medida que Deus foi trabalhando no meu coração, Ele me permitiu enxergar esses erros e me permitiu começar a conversar com outros homens. E Deus foi enviando esses homens para que eu pudesse conversar. E à medida em que eu conversava, eu fui percebendo que essa era uma necessidade absurda, real, gigantesca, né? Então, nós vemos que é uma necessidade de homens bíblicos. E ouso dizer, eu ouso dizer que, sem dúvida, essa é a maior necessidade desse mundo. Lá no livro de Juízes, no capítulo 21, no versículo 25, e o livro de Juízes é um daqueles livros que um estudante da Bíblia, ao ler o livro de Juízes, tem que entender que esse livro é a representação mais clara do que acontece quando há a ausência de homens espirituais. É uma verdadeira tragédia, né? Uma verdadeira tragédia. Então, no livro de Juízes, o último verso do livro de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Gente, o que estava acontecendo aqui? Cada um por si, Deus por todos, né? Na verdade, o que nós vemos aqui no livro de Juízes, eu não vou me delongar aqui, mas é para que vocês compreendam que o livro de Juízes é uma representação. Deus mostra ali de forma clara exatamente o que acontece quando um povo começa a vive a sua jornada sem a presença de um líder, né? E a ausência de um líder, ela é sentida de forma drástica. E aqui nós vemos que não havia rei, não havia coordenação, e quando não há liderança, não há propósito. Quando não há liderança, não tem caminho certo, caminho errado, todos os caminhos valem. E é exatamente o que nós estamos vendo. Na verdade, esse texto, ele vai parafrasear a história que eu contei no início, né? Naqueles dias, os homens estavam dormindo, né? É como se, o parafraseando, escrevendo na linguagem de hoje, né? O autor de Juízes está dizendo: os homens estão dormindo. E quando homens dormem, né? Cada um faz o que acha melhor. Por quê? Porque não há direcionamento, não há propósito, não há alinhamento. E Deus colocou sobre os nossos ombros essa responsabilidade de conduzir, né? Por isso, meus amigos, eu gostaria agora, nesses minutos finais, de apresentar para vocês os pilares do sacerdócio. Eu quero que vocês compreendam com clareza o que nós deveríamos erguer nas nossas casas e qual deveria ser o que nós deveríamos ter como característica para sermos de fato sacerdotes em nossos lares, né? E a primeira característica de um sacerdote é essa: um provedor de amor. Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus colocou sobre os nossos ombros a responsabilidade de prover. Então, diante de Deus, você é um instrumento de provisão. Você foi colocado por Deus na sua casa para prover.
Mas, Atilibre, eu já sou um provedor. Eu já, como eu disse aqui, eu já pago os boletos, eu já trago comida para casa, eu pago as contas. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Presta bem atenção. Você é instrumento de Deus para prover de 3 formas. Você tem que prover materialmente, tem que pagar o boleto. É você que paga o boleto, tá? Você provê materialmente, mas você também provê emocionalmente. O que é prover emocionalmente? Prover emocionalmente é você trazer conversa, é para você trazer provisão emocional, é para você ouvir as pessoas que estão dentro do seu lar. É você prover emocionalmente, conduzindo a sua família. É você tomar tempo de qualidade com a sua esposa e com os seus filhos. Nós estamos vivendo numa geração em que os homens pensam tanto no trabalho e quando eles chegam em casa, eles pensam assim, bom, eu passei o dia inteiro sendo provedor, agora eu chego em casa, agora eu preciso de um tempo para mim, né? Eu preciso de um tempo para mim. E aí você pega aquele controle, começa, ou você sai para o teu futebol, você sai para conversar com seus amigos, e aí você não tem tempo para conversar com a sua esposa, você não tem tempo para brincar com seus filhos, você não tem tempo para sentar e ver o que os seus filhos andam assistindo, o que os seus filhos andam vendo. E você, até ao dar um celular na mão do seu filho, você fica aliviado porque pensa assim, bom, agora eu dei o celular, não me incomoda mais. E de fato, se você dá o celular na mão de uma criança, ele não vai te incomodar. E é claro, né, não vai gerar nenhum tipo de vínculo com você. Então, o chamado de Deus, um pilar do sacerdócio é: seja um provedor de amor. Seja um provedor material, seja um provedor emocional e seja um provedor espiritual. Esse é o chamado de Deus para você. Seja um provedor espiritual. O que é ser um provedor espiritual? É abençoar a sua casa por meio da palavra de Deus. Você deve ser um instrutor. Ah, Tilibre, mas eu não entendo nada da Bíblia, eu não sei, não conheço. Estude. Busque a Deus em oração. Peça orientação de Deus para você entender, para você compreender, para que você possa ser esse provedor espiritual. A sua esposa e os seus filhos esperam de você orientação espiritual. Você deve ser o legislador no seu lar. Um legislador que vai legislar sobre as leis de Deus. Essa é a essência do sacerdócio. Ser um provedor de amor. É o chamado de Deus para nós. Mais um pilar aqui. Seja um protetor forte. Né? Nós estamos vendo lares que estão sendo consumidos pela pornografia. Crianças de 10, 11, 12 anos já estão viciadas em pornografia. E aí, os pais não sabem o que os filhos estão vendo. Você tem visto o que os seus filhos estão vendo? Você sabe com quem eles andam? Você sabe quem são os seus amigos? Você conhece os ambientes por onde o seu filho anda, sejam eles ambientes físicos ou virtuais? Você é responsável por proteger a integridade física, intelectual, moral e espiritual dos seus filhos. Deus colocou sobre nós, sobre os homens, a responsabilidade de proteger, sermos protetores. Se você ler lá em Gênesis 2,15, Deus fala, né? Colocou Adão no jardim do Éden para lavrar
E guardar, e no original, guardar quer dizer proteger. E aonde estava Adão quando Eva estava conversando com o diabo? Aonde que ele estava? Ele não viu, que ele não percebeu que Eva estava sozinha com o inimigo. Então, o chamado de Deus para nós, um outro pilar aqui é: seja um protetor forte, um protetor da sua casa, um protetor do seu lar. Eu não estou falando só de proteção física. Não é só o machão que, né, o valentão que vai bater no peito, vai dizer: ninguém encosta no meu filho, ninguém encosta na minha filha, ninguém encosta na minha esposa. Porque tem muito valentão que está batendo no peito e diz: aqui na minha casa ninguém encosta nos meus filhos, ou ninguém gosta da minha esposa, mas é um camarada que está viciado em pornografia. E eu quero dizer para você, homem, que está aqui, algo bem sério. Quando você se envolve com pornografia, sabe o que acontece? Você dá permissão para o diabo e todos os seus demônios caçarem os seus filhos e as suas esposas. É exatamente isso que acontece. Quando homens se envolvem com pornografia, eles dão liberdade, eles dão autorização para que os filhos e as esposas sejam caçados por demônios. E sabe o que é mais triste? Nem Deus pode interferir. Deus não pode interferir nesse processo. A menos que você tome uma decisão. A decisão de mudar, de se arrepender e de abandonar esse vício. Então, nós estamos falando, quando nós falamos de proteção, eu digo de proteção no sentido não apenas físico, e o físico eu até imagino que ninguém aqui em sã consciência vai permitir que alguém encoste na sua família. Mas como nós chegamos ao cúmulo de sermos tão inocentes e pensar que eu estou protegendo a minha família fisicamente, se eu não os protejo espiritualmente? Se eu permito que o diabo entre na minha casa, através dos computadores, através da televisão, através das redes sociais. Né? Então, o chamado de Deus é para sermos protetores. Né? Mais um pilar aqui. Seja um líder de verdade. Você precisa ser líder do seu lar. Você precisa liderar a sua família. Eu tenho trabalhado muito com homens e tenho visto mulheres liderando suas casas. E sabe o que é mais triste? É ver homens que estão aceitando passivamente essa situação. A Bíblia diz: você, homem, é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Todas as vezes que nós invertermos os papéis, todas as vezes que eu inverter um papel, todas as vezes que eu tirar um homem as atribuições que são peculiares a eles, que foram dadas por Deus, nós vamos ter um lar manco. Nós vamos ter um lar que em algum momento vai ser atingido. Porque essa responsabilidade foi colocada sobre os seus ombros como homem. Então esse é o chamado de Deus para você. Seja um líder, mas seja um líder de verdade. Assuma a sua função como líder espiritual. Essa liderança foi dada por Deus. Não tenha medo de exercer essa liderança. O mundo está dizendo para nós: as mulheres e os homens são iguais. Gente, isso não é bíblico. Nós somos iguais perante Deus. Mas homem tem uma função, mulher tem outra. Deus deu ao homem o domínio. E esse domínio deve ser usado, obviamente, para abençoar. Por isso, lá em Efésios capítulo 5, diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. E depois, mais para frente, vai dizer: homens, amem as suas mulheres de que forma? Vocês se lembram? Amem as suas mulheres como Cristo amou sua igreja. Como é que é, Cláudio? Você já aprendeu a lição. Como é que é, Cláudio? Como Cristo amou sua igreja.
Ou ama a sua igreja, né? Como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Então, essa liderança que foi colocada sobre nós é uma liderança de amor. Cristo lidera a sua igreja, não lidera? Por que que nenhuma mulher tem dificuldade de se submeter a Cristo? Por que que a igreja não tem dificuldade de se submeter a Cristo? Porque as pessoas dão a vida por Jesus, as pessoas dizimam, pactuam, dão o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos para Deus. Por quê? Porque eles receberam desse Cristo, desse Deus, a própria vida. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Para que você lidere de verdade, como Cristo lidera, né? Estamos indo para o finalzinho, gente. Seja uma autoridade respeitável. Esse é um outro pilar aqui. Você é uma autoridade. Exerça a sua autoridade. Eu tenho visto muitas crianças que chegam para os pais e dizem assim para o pai: pai, posso ir para tal lugar? Aí o pai diz assim: pergunta para sua mãe. Como assim, cara? Pergunta para sua mãe? A criança perguntou para você. Você é o líder, você é o chefe, você é a autoridade. Quando você diz assim, pergunta para sua mãe, o que você está dizendo? Que a sua autoridade vai ser questionada. E o seu filho está vendo, está ouvindo isso e está pensando, bom, já vi que quem manda aqui é a mulher. E a gente gosta de brincar, né? Dizer, não, aqui em casa quem manda é a mulher. Pense um pouquinho nessa brincadeira que por vezes a gente faz. Eu não estou dizendo com isso que você, por ser o líder, por ser a autoridade, você deve ser um autoritário. Não estou falando de autoritarismo. Há uma diferença entre ser uma autoridade respeitável e ser autoritário. O chamado de Deus para você é para ser um líder, mas um líder como quem? Como Cristo. Um líder que ama, que se entrega, que se sacrifica, né? O penúltimo, seja um amigo íntimo, tanto da sua esposa como dos seus filhos. Há muitas crianças que crescem sem a amizade com o seu pai. Crescem apenas com a ideia daquele ser que é um sargento, né? Ou é alguém que é omisso, que é alguém que é indiferente. Seja amigo dos seus filhos, da sua esposa. Tenha intimidade com seus filhos. Eu tenho visto muitos homens chegar na fase adulta, já na fase da velhice, com os filhos adultos, e desesperados, ansiando por uma ligação do filho, ansiando por um momento com o filho. E ele não tem essa ligação, não tem esses momentos, porque na fase em que ele deveria ganhar o coração dos filhos, que é na infância e na adolescência, ele negligenciou esse papel. Depois, quando chega na fase adulta, esse pai quer ganhar o coração do filho de alguma forma. É muito difícil, gente. Isso a gente ganha de que forma? É na fase da infância e na fase da adolescência. E o último pilar, que talvez compreende tudo que nós falamos aqui, é: seja um representante de Cristo no seu lar. Eu preciso que você saia daqui hoje entendendo esse pilar. Entenda, dentro da sua casa, você é a representação de Cristo. Você é a representação de Cristo. Gente, se cada um de nós, como homens, compreendêssemos com clareza o que isso quer dizer, nós viveríamos de uma maneira muito diferente da maneira como nós vivemos hoje. Você já pensou se todos os homens da nossa igreja vivessem como Cristo? Não haveria
famílias disfuncionais, não haveria separações, não haveria jovens se desviando da fé. Eu não quero dizer com isso que tudo depende de nós, mas eu quero dizer que há uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, que não pode ser negligenciada. E a verdade é que muitos de nós estamos negligenciando o nosso papel, ou simplesmente não entendemos qual é o nosso papel. E eu sei que estou falando hoje com pessoas que talvez estão ouvindo essas verdades aqui e pensando aí no seu coração, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas. Eu não sabia. Eu sempre soube que ser homem era sair, trabalhar, pagar boleto, procriar. Mas se você está me ouvindo hoje e pensando assim, meu Deus, e agora? Eu já perdi tempo demais, eu estou muito atrasado. Gente, eu não escrevi aqui, mas eu quero dizer uma frase para você. A frase que eu vou dizer para você é a seguinte: nenhum homem ou família é um caso perdido quando Deus se envolve. Gravem isso no coração de vocês. Nenhum homem ou família é um caso perdido quando Deus se envolve. E aqui está o segredo. Deus precisa se envolver. Você precisa de um envolvimento com Deus. Você precisa compreender à luz da palavra de Deus o que é ser um homem de verdade, um homem bíblico. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E eu finalizo dizendo que o mundo precisa de homens. Essa é a maior necessidade de todas da sociedade atual. O mundo está doente e você é o instrumento de Deus para a cura. Você é esse instrumento. Homens, olha o que o mundo precisa. Homens que não sejam influenciados pela cultura e que não tenham medo de críticas. Homens decididos a liderar suas famílias, independentes da situação. Homens que ensinem a pureza sexual aos seus filhos e filhas, para que mais crianças não venham a este mundo sem pais casados. Homens que renovem os seus votos de casamento e clamem pela ajuda de Deus para amar suas esposas, ao invés de desistirem em tempos difíceis. Homens que recusem sacrificar suas famílias pelo bem de uma promoção no trabalho. Homens que se recusem a deixar que o entretenimento roube o seu tempo e amorteça a sua consciência. Homens que falem contra as leis e filosofias que estão destruindo as famílias. Homens que vão perdoar os seus pais. E aqui nesse ponto, eu sei que há muitos homens que estão ouvindo tudo que eu estou dizendo e pensando, o meu pai não foi esse padrão. O meu pai não foi esse sacerdote. E talvez você, por vezes, já se culpou dizendo assim, eu não sou um sacerdote. E eu sei que muitas vezes nós simplesmente reproduzimos os padrões. Mas o convite de Deus para você hoje é redefina o padrão. Deus quer redefinir o seu padrão. Então o chamado de Deus é quebre as correntes. Quebre as correntes do passado e defina novos padrões. Homens que vão orar pelos seus pastores, por avivamento em suas igrejas, que vão tomar decisões que irão fortalecer as próximas gerações. Homens assim revolucionarão o mundo e começarão por suas famílias. Amigos, nós precisamos começar esse processo. E a pergunta que eu mais ouço é, mas Atilibre, por onde eu começo? Eu nunca vivi isso aí que você está falando. Eu nem sei por onde começar.
A minha casa está uma bagunça, o meu casamento está uma bagunça, os meus filhos... eu respondi lá aquelas perguntas iniciais, todas afirmativas, a minha esposa está cansada, o meu casamento não está legal, os meus filhos estão afastados de Deus. Eu não sei por onde começar. E quando eu iniciei esse processo de estudo, e já são aí praticamente 2 anos, estudando muito, são muitas horas de estudo sobre esse assunto, muitos livros lidos, estudando a Bíblia com esse olhar para atender e ajudar homens. Eu trabalhei incansavelmente para produzir um grupo de estudos, né? E eu denominei esse grupo de estudos, esse projeto, de Jornada do Valente. E eu gostaria hoje de apresentar aqui agora, em poucos minutos para você, o que significa a Jornada do Valente. Eu tenho alguns amigos aqui com quem eu tive a alegria de trabalhar. Eu estou aqui com o Cláudio, por exemplo. O Cláudio, eu até nem comentei com o Cláudio, não combinei com ele. Mas, Cláudio, se você pudesse em 30 segundos falar um pouquinho. O Cláudio participou já da primeira Jornada do Valente. Eu queria que você falasse, Cláudio, como é que foi para você estudar sobre esses assuntos e o que isso interferiu na sua vida. Não combinei com o Cláudio, mas eu já vi ele aqui, sei que ele participou, eu queria que você falasse aí, Cláudio. Bom, eu sou suspeito. Primeiro, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Atilibre lá na Fazenda Maranata, e montou o primeiro grupo de mentoria, e eu tive a oportunidade e o privilégio de participar. Olha, eu já até tenho... Eu sou suspeito em falar. Eu acho que realmente tem um conteúdo muito significativo, tem muita coisa realmente que eu desconhecia, tá? E, assim, para mim foi um divisor de águas para aprender coisas que realmente que são necessárias para o homem, são posturas, são atitudes, são, enfim, tudo que um homem realmente precisa fazer dentro do seu lar, tá? Bem didático, com passagens e tudo o que é mais importante, tudo baseado na Bíblia, no livro sagrado de que Deus nos deixou, nos dá aqui. Então isso que para mim é o mais importante. Não tem nada da cabeça do Atilibre, é tudo que está contido na Bíblia. Isso para mim é fundamental, porque Deus escreveu a Bíblia, quer dizer, usou homens, mas foi inspirado por Deus. E é ali que está o conteúdo que a gente tem que estar seguindo. Esse para mim, é o que é muito importante. Legal. Cláudio, obrigado pelo seu testemunho. Nós realmente não havíamos combinado. Mas era importante que alguém aqui que já participou pudesse falar por experiência, né? E, de fato, gente, a Jornada do Valente é um conjunto de estudos especiais que eu preparei com o intuito de fazer com que o homem, ao entrar em contato com esses estudos, pudesse compreender com clareza, né, com exatidão, exatamente o que a palavra de Deus fala sobre sacerdócio, sobre o homem, sobre como nós devemos nos portar como homens espirituais, para que possamos ser a solução deste mundo. Então, a Jornada do Valente é esse projeto que nasceu no coração de Deus e, como o Cláudio bem colocou, todas as abordagens e todos os temas, eles são bíblicos. Eu fiz questão de colocar todo ele embasado na palavra de Deus, porque é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus, e é ali que nós vamos encontrar o padrão que Deus estabeleceu para nós como homens. Então, essa é a Jornada do Valente, tá? Então, só para que você possa compreender como funciona o projeto da Jornada do Valente. São 10 encontros
com estudos sistemáticos, todas as semanas. Cada estudo, né, é aproximadamente 1 hora e meia, por vezes 1 hora e meia, mas são estudos muito completos para que você possa compreender todos os aspectos do sacerdócio do lar. Nesse projeto, nós também temos um grupo com as esposas, então as esposas participam do projeto também. Essas esposas participam com um grupo que é feito à parte para elas, e elas vão estudar ali O Poder da Esposa que Ora, um livro maravilhoso. A minha esposa já teve a alegria de participar desse projeto, Poder da Esposa que Ora, e ela vai estar coordenando esse projeto com as esposas, para que as esposas possam participar, e nós teremos 2 encontros especiais com 2 pessoas maravilhosas que vão estar trabalhando com as esposas. Tá? Então, esses encontros, eles estão aí dentro do projeto, um encontro especial para as esposas. Né? Toda semana, esse homem que vai participar do projeto, vai participar da mentoria, ele tem um desafio. E à medida em que ele vai cumprindo esses desafios, ele vai entendendo qual é o seu papel como homem. E esses desafios, eles vão ser, obviamente, desafios correspondentes ao estudo, né? Mas são desafios que vão produzir uma diferença na vida dele, assim, maravilhosa. Né? E por fim, e não menos importante, eu quero, e essa aqui é uma novidade que nós não tivemos na primeira mentoria, mas nós vamos ter nessa segunda mentoria, na segunda turma, né? Que é um atendimento de 1 hora que eu vou destinar para cada membro da Jornada do Valente. Tá? É um atendimento que vai ser agendado, e nessa 1 hora, eu particularmente vou estar estudando com você, e vou estar tirando suas dúvidas, vou estar ouvindo as suas demandas, e vou estar auxiliando você naquilo que você tem aí de demanda ou de dificuldade para exercer o seu sacerdócio na sua casa. Eu sei que por vezes, para alguns, a dificuldade é comunicação, é o relacionamento, ou é uma questão que envolveu o passado, pode ser uma questão que envolveu traição, ou uma questão que, enfim, né, um processo que envolveu com os seus próprios pais, né, do passado. Então a ideia é eu trabalhar de uma maneira muito particular com cada membro, agendado previamente, né, para que eu possa atender de forma individual a cada um de vocês, tá? Então, amigos, eu estou apresentando aqui esse projeto para vocês, com muita alegria, eu apresento para vocês, e eu digo que ele foi já um projeto que transformou a minha vida, já transformou a vida de muitos homens que já participaram da primeira mentoria. Nós tivemos ali quase 20 homens que participaram da primeira turma. E esse projeto eu também já tive a oportunidade de trabalhar individualmente com alguns homens. E foi assim um processo maravilhoso também. Tá? E aí eu gostaria de apresentar para vocês como vai funcionar, porque muita gente já tem me procurado e me perguntado, Atilibre, como é que eu faço para participar da jornada? Como é que eu faço para participar desse projeto de mentoria? Tá? Então, assim, o início da mentoria, o início do projeto vai iniciar no dia 10 de setembro. Tá? Nós iríamos começar no dia 3, mas por uma questão de agenda, nós achamos por bem iniciar no dia 10 de setembro. Tá? E eu tenho 20 vagas. Eu não vou passar de 20 vagas, porque a ideia é que a gente faça com um grupo menor, porque é um estudo denso e eu quero, não é um estudo em que só eu falo, né? É um estudo que é muito dinâmico, os alunos participam, perguntam, e a ideia é trabalhar para auxiliar esse homem, né?
e para que ele possa realmente entender o processo. Então não adianta eu colocar uma turma aqui de 60, 80 pessoas, não é esse o plano, tá? O plano é termos uma turma de 20 homens. Então eu tenho apenas 20 vagas, e eu quero dizer que algumas já antes mesmo de nós lançarmos aqui já foram preenchidas. Eu não sei exatamente quantas, não sei ainda exatamente quantas, a Nilza ainda está recebendo ali, mas eu já tenho aí algumas vagas que já foram preenchidas. Mas a ideia, eu estou lançando hoje, primeiro, para quem assistiu essa aula, para quem já está aqui nesse grupo, né, que já se interessou, que já veio, participou, assistiu essa aula. Então, você é quem vai ter o privilégio de receber aí a parte inicial e poder participar desse processo, tá bom? A partir de amanhã, eu vou estar abrindo já para todo o grupo, eu tenho um grupo maior, né? Esse aqui é um grupo menor, mas aí eu vou abrir para todos. A ideia é que, à medida em que vai preenchendo as vagas, a gente fecha aí a turma de 20, tá? E nós vamos com essa turma até o mês de novembro, tá bom? E aí As terças-feiras. Isso. Aí a Nilda está me lembrando aqui. Então, todas as terças-feiras, às 19h30, aqueles que entrarem no projeto da mentoria vão participar, tá bom? São aulas ao vivo, eu vou estar ao vivo, mas as aulas também serão gravadas, então, digamos que você entre e queira participar do projeto, mas por algum motivo você perdeu uma ou duas aulas, essas aulas estarão disponíveis para que você possa acessar, tá? Vão ser gravadas e você vai ter acesso a essas aulas, você não vai perder. E em cada aula eu entrego também materiais em PDF de cada aula. Então você vai receber a aula ao vivo e ao final da aula você vai receber uma aula em PDF também, tá? Eu vi ali no chat uma pergunta, deixa eu ver aqui. O Adinarte perguntou, horário de Brasília? Sim, horário de Brasília, tá? Às 19h30, horário de Brasília, né? E aí, se por acaso alguém tiver alguma dificuldade ali em relação ao horário, né, ou não pôde participar em determinado dia, não se preocupe que as aulas ficam sempre gravadas. É bacana que você esteja ao vivo, porque no ao vivo a gente tira dúvidas, o pessoal faz pergunta, participa, então essa interação ela nos faz crescer mais, tá bom? Então, já deixo aqui essa dica. Aqueles que forem participar da mentoria, né, faça questão de estar presente, e com certeza vai ser algo que vai te fazer crescer, tá bom? Então, veja, eu quero passar aqui para vocês o valor do investimento. O valor do investimento desses 10 encontros, tá, é o valor de R$ 897. Esse é o valor que nós lançamos, tá? 897. Esse valor pode ser dividido em até 12 vezes, tá? No cartão de crédito. Mas, para aqueles que estão participando hoje dessa aula, e aí essa condição que eu vou fazer para quem está aqui hoje, é só para quem de fato está aqui, eu não vou conseguir fazer essa condição amanhã ou para outros grupos, enfim. Essa condição é para quem está aqui hoje, tá? Então, para quem está aqui hoje, nesse encontro, nós vamos dar aqui um cupom de desconto de 20% para quem está aqui, tá? Então, a ideia é que quem vai participar do projeto e quer participar, e quer se inscrever, e participou hoje aqui, hoje você vai receber um cupom de desconto, e esse cupom de desconto só tem validade para hoje, tá? Você pode até se inscrever e falar assim, Martin Libre, eu quero fazer o pagamento no cartão. Você pode fazer, o nosso curso, ele está dentro do Hotmart, tá? Então, ali dentro do Hotmart, da plataforma, você pode fazer o pagamento, seja no cartão de crédito, seja no Pix. Se for no Pix à vista, fica 717, ou em até 12 vezes de 71, foi colocado aqui já o link do Hotmart, tá? Para você conhecer e
tirar suas dúvidas ali, tá? E, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa, não. O cupom, né? E aí o cupom de desconto vai ser colocado aqui no link? O cupom de desconto já foi colocado aqui no chat, tá? O cupom de desconto é aula, tudo maiúsculo, tá? Tudo maiúsculo. Então, você usando esse cupom de desconto, você tem 20% de desconto para participar desse processo, desse projeto de mentoria, né? Jornada do Valente, tá bom? Mais alguma dúvida aqui, né? Ok. É importante lembrar para vocês o seguinte, como eu falei aqui para vocês, eu também trabalho como terapeuta, tá? Então eu atendo pessoas, atendo principalmente homens, tá? E como eu disse aqui para vocês, eu vou dar 1 hora de atendimento exclusivo para cada homem, tá? E o valor da minha sessão, só para vocês compreenderem, o valor da minha sessão custa R$ 200. Esse é o valor de uma sessão de terapia que eu realizo, que eu atendo homens, né? Uma sessão avulsa, tá? Então, para vocês compreenderem que vocês vão estar ganhando essa 1 hora de conteúdo também particular, que vai ser um atendimento particular, para trabalhar daí particularmente as suas demandas, aquilo que você quer trazer para que eu possa estar auxiliando, tá? Amigos, eu gostaria de então deixar aqui a minha palavra de gratidão a vocês. Apresentei aqui esse projeto de mentoria. Eu quero abrir agora, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, alguma questão e queira fazer aqui uma pergunta, esse é o momento que eu vou paralisar aqui a apresentação e vou abrir, caso alguém tenha uma dúvida aqui. Jacinto levantou a mão, gostaria de perguntar. O 717 é o valor à vista, tá? Aí se você for fazer o parcelamento em até 12, pode ser até 12, mas aí tem um pouquinho de juros do cartão de crédito que a plataforma cobra, tá bom? Então, só para você saber que daí acaba tendo esse pequeno acréscimo por conta do parcelamento, tá? Mas parcelando em até 12 vezes, o valor fica 12 de R$ 71,62, tá bom? Como diz a Nisa aqui, não dá nenhuma pizza. Não, a pizza hoje está bem mais cara que isso, né? Não sei se mais alguém... Jacinto, respondi a tua pergunta? Tá ok, querido. Se alguém ficar com alguma dúvida a mais, tá? Se alguém ficar com mais alguma dúvida, você pode mandar suas dúvidas ali no nosso grupo, tá? A gente tem ali um suporte para que você possa mandar a sua dúvida, tirar ali dúvidas. Amigos, se você tiver alguma dúvida, daqui a pouco não quer fazer aqui ao vivo, mas quer fazer ali no WhatsApp, você pode mandar ali a mensagem no mesmo grupo que nós abrimos, de repente abre para mensagem. E aí, se você tiver alguma dúvida, ou se quiser mandar particularmente para nós, pode mandar, e a gente vai ir tirando as dúvidas de vocês. A ideia é que você possa participar, e se por acaso você assistiu tudo isso aqui e falou assim, Atilibre, eu não tenho condições de fazer, mas eu quero muito fazer, tá? Não deixe de me procurar, tá? A nossa ideia é dar condições para que todos possam participar, todos que quiserem, tá? A ideia é fazer com que você aprenda, com que você cresça, tá? Esse é o grande objetivo desse encontro, é o grande objetivo da Jornada do Valente. E aqueles que já fizeram e participaram, podem dizer com clareza, né, que é realmente um conhecimento enriquecedor, que além de tudo é transformador, né? A questão é transformar um casamento, transformar uma família, e eu tenho recebido o clamor de muitas esposas. Eu sei que talvez, inclusive, alguns de vocês só estão aqui porque as esposas pediram, né? As esposas falaram, não, vai lá, assiste, né? E hoje mesmo eu recebi a ligação de uma esposa, de um homem, e ela dizia assim para mim, Atilibre, o que eu faço?
como é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer, né? Eu já pedi, já implorei, já ameacei, né? A única solução que eu vejo é a separação. Ela usou esse termo, a separação. E eu vejo que muitos homens só vão abrir os olhos depois que já perderam suas famílias. E eu faço um apelo aqui a você, homem, não perca. Não deixe o tempo passar e você perder aí a sua casa, a sua família, por falta de conhecimento, né? Eu sei que muito desses conhecimentos você poderia encontrar aí em livros, no YouTube, e tá tudo bem, né? Eu acho que importante é nós buscarmos o conhecimento. O que eu estou propondo com a Jornada do Valente é que você tenha um estudo dirigido, né? E que você tenha uma linha a ser seguida. Porque dentro desse processo, se você começar pelo lugar errado, né? Se você não começar pelo jeito certo, você pode se perder no caminho. E quando a gente se perde no caminho, a gente se frustra. E a minha briga com os homens é para que eles entendam e compreendam o papel do sacerdócio, mas compreendam da maneira correta. Tá? Não adianta ir só para um lado ou só para o outro, você precisa ter um direcionamento. E é isso que eu estou me propondo aqui. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês. Eu gostaria de pedir que vocês orassem por mim, orassem por esse projeto. O objetivo desse projeto é abençoar pessoas, né? Eu tenho trabalhado e estudado muito para fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Tenho pregado em muitas igrejas, tenho falado com muitos homens sobre isso. Mas se você tiver esse desejo de ter assim alguém para conduzir esse processo, eu quero me colocar à sua disposição, humildemente, né? Não que eu seja importante ou que eu tenha todas as condições para isso, sou um homem como vocês, casado, com filhos, com desafios, e quem me conhece sabe que eu sou um homem cheio de desafios, mas eu sou um homem que busco acertar, busco fazer o melhor pela minha família e quero fazer o melhor para outros homens também. Tá bom? Amigos, gratidão, obrigado por estarem aqui, obrigado por terem ouvido aqui essa aula. Essa aula ficou gravada, vai ser disponibilizada no mesmo grupo que vocês estão participando. Eu vou disponibilizar essa aula, se você quiser rever, assistir, né, estudar novamente esse tema, você compartilhar com os amigos também, tá? Você pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Obrigado aí, Sidney, que mandou aqui uma boa noite, o seu Jacinto, obrigado, Ezequiel, Marcelo, Cláudio, Lauro, Clécio, Léo, Gabi, Walter aí, né? Obrigado, Walter. Muito obrigado. Benício, obrigado pela presença aí, Marcos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Vivam o sacerdócio no lar de vocês. E se vocês realmente precisam de ajuda, precisam de apoio, de auxílio, eu me coloco à disposição de vocês, seja como terapeuta, seja como mentor. O importante é que você possa viver o sacerdócio dentro do seu lar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, gente. Obrigado mais uma vez aí, viu? Um abraço.